Olá, meus irmãos. Hoje começando mais um Hangout. E hoje o tema é Rei Davi e Rei Salomão. Assim como já falamos sobre Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e outros profetas do Velho Testamento, hoje o tema é Rei Davi e Rei Salomão. Uma verdade que vocês nunca viram antes. Por quê? Quando o pessoal vai nas religiões, tanto católica, evangélica, judaísmo, islamismo, todas as religiões, sem exceção, o sistema religioso faz uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, mostrando que essas pessoas eram pessoas do Deus. Mas de que Deus? Dos Deus deles. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus que falava com Moisés e depois assumiu o corpo de Moisés, sumiu com o corpo dele, e depois apareceu lá um pouco antes da crucificação do Messias, no deserto, tentando o Messias. Depois apareceu com Elias, falando que o Messias ia ser morto na cidade de Davi. Hoje nós vamos falar sobre o rei Davi e o rei Salomão. O que eu quero que vocês entendam antes de qualquer coisa que vocês forem falar contra esse vídeo, eu quero que vocês entendam uma coisa. Existem os 10 mandamentos e as escrituras. O Messias falou várias vezes para tomar cuidado com os falsos profetas, com os demônios, com o diabo e seus demônios que se transformam em anjo de luz. E como a gente descobre um demônio disfarçado de anjo de luz? Porque os demônios simplesmente não conseguem obedecer os 10 mandamentos. Então, o que os demônios criaram? Eles falaram simplesmente, olha, nós temos mais de 7.000 anos. O ser humano é criança, não vive mais do que 80, 100 anos. Então, vamos falar para eles que matar é algo santo, não é uma guerra santa, que a gente pode matar, roubar e destruir as pessoas, e vamos colocar para eles e falar para eles que Davi é segundo o coração de Deus, e que todo ser humano na terra tem que seguir o exemplo de Davi, Salomão, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e muitos outros, que matavam, roubavam e destruíam. O Messias foi claro naquela época. O diabo e seus anjos vieram roubar, matar e destruir. O diabo e seus anjos são um acusador. O diabo é um acusador. Os seus anjos fazem tudo o que o diabo faz. Porque o exemplo dele, era o líder dele na época. Até a época que entrou o falso profeta e a besta, e o reino do diabo foi dividido em 3 partes. O dragão, a besta e o falso profeta. Mas o que eu quero explicar para vocês hoje é sobre Davi e Salomão. Você acha que Davi é segundo o coração de Deus? Vocês que estão assistindo no sistema religioso, que ainda não entenderam o que eu quero falar, eu já falei sobre Abraão, Isaac, Jacó, falei sobre Moisés. O que eu quero que vocês entendam é o quê? É uma coisa muito simples. Os verdadeiros profetas obedecem os mandamentos. Os falsos profetas desobedecem. Exemplo, o Messias dizia, quando for orar, entra no seu quarto, tranca a porta, e ali, ora em secreto, fala com o seu pai em secreto, que ele vai te ouvir em secreto. Os demônios fazem o contrário. Se está escrito que o Messias disse que é para orar no seu quarto, os demônios ensinaram vocês a orar na igreja, e rezar na igreja, bater palma, levantar as mãos, fazendo tudo ao contrário. Porque o demônio, o diabo, os seus anjos, tanto Moisés, Davi, Salomão, todos eles, todos os falsos profetas, sem exceção, tudo que o Messias fala e o que os verdadeiros profetas falam, eles fazem ao contrário. Então, se Davi realmente é segundo o coração de Deus, eu te pergunto, que Deus é esse? Nos mandamentos está bem claro, não matarás, não roubar, não destruir, amar teu próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. E eu pergunto, Davi obedeceu esses mandamentos? Davi é um homem segundo o coração de Deus? E de que Deus? Outra coisa. O Messias já tinha falado. O Messias falou antes do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento só começa quando ele morre. Quando ele morre, começa o Novo Testamento, começa a Nova Aliança. Quando ele estava vivo, ele estava falando sobre o Velho Testamento. Para não ajuntar tesouro nessa terra, onde a ferrugem corrói. Não adianta você querer juntar tesouro nessa terra. Se o mundo é do maligno, e você vai na igreja, o seu pastor, o seu padre, o seu líder religioso do Islã, do judaísmo, de qualquer religião, sem exceção, diz para você que você tem que juntar tesouro nessa terra,
O Messias diz para não juntar. Só que o religioso hoje fala que tem que juntar. Que para você ser um homem, um filho de Deus, você tem que ser abençoado. E aí, a quem você está obedecendo? Outra coisa que eu falo, os 500 milhões, 1/3 dos anjos que caíram na Terra, o que eles estão fazendo na Terra? Você acha que eles estão parados em algum lugar, cantando musiquinha para Deus no céu? Não, eles simplesmente montaram as religiões para levar o máximo de pessoas possível para o engano. Então, se você quer saber mesmo a história de Davi e de Salomão, é hoje que vocês vão saber a verdade. Se a verdade é para libertar, conhecer a verdade e a verdade vos libertará, então é hoje. Espero que todos vocês que estejam na religião tenham coragem de assistir esse vídeo até o fim e escutar. Eu sei que é difícil ir contra o seu líder religioso, porque aquele seu líder religioso é um homem santo. Você vê que Deus abençoa ele, dá casa para ele, dá mansões para ele em vários países do mundo, dá jatinho, dá emissora de televisão, dá emissora de rádio. Ele é um homem abençoado, não é verdade? É isso que você aprendeu. Mas a verdade, será que é essa mesmo? Então hoje nós vamos falar sobre o rei Davi, se ele realmente é segundo o coração de Deus, e seu filho, o rei Salomão. Se eles obedecerem esses mandamentos, de não matar, roubar e destruir. Não se esqueça, qualquer pessoa, não importa quem seja, desde Adão até o último dia, se roubar, matar e destruir, são demônios disfarçados de anjos de luz. E hoje a gente vai mostrar para vocês um pouquinho sobre a história do rei Davi e do rei Salomão. Hoje vai estar participando com a gente a irmã Vanessa, o irmão Paulo e sua família, o irmão Rafael e a irmã Rafaela. Hoje nós vamos tentar mostrar para vocês que estão no sistema religioso, que nunca viu esse vídeo, está lendo aqui, aí rei Davi, rei Salomão, a verdade como você nunca viu. Você que está lendo no sistema religioso, católico, evangélico, islã, judaísmo, qualquer religião sem exceção, eu espero que você tenha coragem de pegar esses mandamentos, pegar a sua Bíblia e ler. Porque o sistema religioso fizeram uma lavagem cerebral em vocês. E hoje nós vamos tentar mostrar para vocês aqui que os demônios, disfarçados de anjos de luz, usaram várias pessoas no passado e usaram aquele tema, guerra santa para matar, roubar e destruir, mas eles desobedeceram o mandamento do nosso Pai e do Messias. Tudo o que o Messias falou, que os verdadeiros profetas falou, eles fazem ao contrário. Vou passar a bola para a irmã Vanessa para ela se apresentar, ela vai falar do canal dela mais uma vez, para vocês saberem, e depois eu vou passar para o irmão Rafael e Rafaela, e depois para o irmão Paulo e a família, mas eu vou começar com a irmã Vanessa. Eu espero que vocês que estejam nas religiões parem. Por quê? Vocês estão notando que cada dia está mais próximo as coisas. Outra coisa que eu quero falar. Uma pessoa me falando, uns evangelhos falando comigo essa semana, falaram, mas irmão, sempre teve terremoto. Sim, sempre teve terremoto. Irmão, sempre teve guerra. Sim, sempre teve guerra. Irmão, os filhos sempre mataram os pais. Sim, sempre mataram os pais. Mas teve uma coisa que nunca aconteceu desde Adão até hoje. A marca, que está escrita aqui, no livro de Apocalipse, que ia chegar uma época, que ia chegar uma marca, que para comprar e vender, só com a marca na mão direita, que é o microchip que está aí, sendo preparado. Pela primeira vez na história, em quase 7.000 anos, o Apocalipse está se cumprindo agora, nesse momento. O que dá a diferença do Velho Testamento para agora é porque naquela época tinham guerra, sim. Os filhos matavam os pais, sim. Tinham terremotos, sim. Tinha tudo de ruim, tinha. Mas hoje a diferença é o quê? O microchip está na cara, mostrando aí. Aquele que quiser comprar e vender, se não tiver o microchip na mão direita, não vai poder comprar nem vender. Se não colocar a marca da besta, outra coisa que aconteceu. Talvez vocês estejam assistindo e pensem, mas o que eu trouxe de novo? Ora, o nome do diabo está bem claro hoje. Quem é que veio roubar, matar e destruir? Quem é o acusador desde o princípio? O Messias fala nas Escrituras. Está aí, é só vocês lerem. O acusador é Moisés, é Satanás. A besta do Apocalipse foi bem claro. Vinha de Roma? Vem de Roma. São dos 7 reis? São um dos 7 reis. Mas qual é o nome do anjo? Azazel. Tudo bem, o que esse anjo fez? Se passou pelo Messias, colocou o retrato dele de Jesus Cristo, que se você calcular, Jesus Cristo, Filho de Deus, e voltar para a língua original, que é o latim, Jesus Cristo, Filho Dei, e mudar para o número romano, dá 666.
Vocês já sabem quem é o nome do diabo, que é Moisés. Que o nome dele verdadeiro, do anjo, é Israel. Vocês já sabem que o nome da besta é Azazel. Que ele está se passando pelo Messias. Montou uma história, uma fotinha bonitinha, toda maquiada, e colocou na casa de todo o povo da Europa e da América do Norte e América do Sul. Quase todo mundo tem esse quadro de Jesus Cristo maquiado na sua casa, que é a besta do Apocalipse. Ele disse que as pessoas iam adorar seu nome, Jesus Cristo, só que ele mudou, está em português, mas o nome original é em latim. A sua fotografia está nas casas de todo mundo, principalmente que é católico. O católico adora a foto e o nome, a fotografia, os quadros de Jesus e o nome. E os evangélicos adoram o nome. Para pular para o microchip, agora é um pulinho. E eles já estão preparando para colocar o microchip nas pessoas. Então, você que é evangélico, que está assistindo pela primeira vez, tem todos os canais aqui dos irmãos, eles vão dar o nome dos canais. Você que está assistindo pela primeira vez, eu quero que você conheça a verdade e se liberte de tudo isso. Porque todas as pessoas, hoje, estão pesquisando, querendo descobrir a verdade, estão com fome do pão verdadeiro, que é o Messias. E o nosso Pai é o que resta para a gente é tentar mostrar isso para vocês. Por mais que muitas pessoas rejeitam o pão da vida, a gente está aqui tentando mostrar para vocês. Vou passar para a irmã Vanessa, e aí depois vou passar para o irmão Paulo, depois para o irmão Paulo e sua família, depois para o irmão Rafael e a irmã Rafaela. Irmã Vanessa, está com você, irmã. Desculpa falar demais. Fala um pouco sobre o seu canal, irmã, também. Dá o nome do canal, do seu canal para as pessoas que estão chegando, que provavelmente, por se chamar Rei Davi e Rei Salomão, muitos evangélicos vão assistir esse vídeo, e eu espero que eles, vendo esse vídeo, leiam as escrituras corretamente e comecem a abrir a mente, conhecer a verdade e se libertar. Irmã Vanessa, a palavra está com você, irmã Vanessa. Bom, boa tarde a todos os irmãos que estão acompanhando esse Hangout, mais um Hangout. E é um prazer muito grande poder participar e poder dividir com os irmãos essa verdade que o sistema religioso esconde. Né? Eu acredito que muitas pessoas que estão acompanhando agora ainda fazem parte desse sistema religioso. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Um dia, eu também fiz parte desse sistema. Eu pensei que o que eu estava aprendendo estava sendo a verdade. Só que era uma verdade, o que eles ensinam dentro do sistema religioso é uma falsa verdade. Então, o que a gente está fazendo hoje aqui? Hoje a gente veio aqui nesse Hangout para poder mostrar para todos aquilo que eles escondem. E que está escrito no seu livro, na Bíblia. Na Bíblia, está escrito na Bíblia de vocês. E a gente vai citar capítulos e versículos para que vocês possam estar acompanhando e ver quem foi Davi, quem foi Salomão. Que esses homens são idolatrados hoje pelo sistema religioso, né, pelo povo evangélico. Eu, quando fazia parte do sistema evangélico, o que eu aprendi lá é que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que era um homem santo, que era um homem justo. O que eu aprendi é que Salomão obedeceu Deus. E realmente, se você entender, se você ter paciência e acompanhar esse Hangout até o final, você vai entender o que a gente está querendo dizer para vocês. Então, eu peço paciência para os irmãos que ainda estão dentro do sistema religioso, você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você de qualquer religião que esteja acompanhando, a gente pede paciência para que vocês possam acompanhar esse Hangout até o final, que a gente vai estender esse assunto, vai falar tudo aquilo que Davi e Salomão fez, que o seu líder religioso não te conta e nunca vai contar. E é isso, irmão. E aí, só ressaltando, os irmãos que estão acompanhando, o meu canal, quer dizer, o nosso canal, né, o canal que a gente resolveu abrir aqui no YouTube, para compartilhar o pão verdadeiro, aquilo que a gente encontrou que é o pão da vida. O canal é Vanessa e Eliton. Enfim, e eu vou passar a bola para o irmão Paulo. Irmão Paulo, a palavra com você, irmão Paulo. Olá, meus irmãos. Uma boa tarde a todos. Irmã Vanessa, irmão Rafael, irmão Robert e a todos os irmãos que estão acompanhando esse vídeo. Mais uma vez, né, para desmascarar esse tal de Davi, né, e também seu filho Salomão, esses, posso dizer assim, anjos caídos, a qual o sistema religioso, né, idolatra esses homens, né. Eu, como disse a minha Vanessa, também eu, juntamente com a minha família,
ficamos aí, pertencemos um bom tempo dentro desse sistema evangélico, né? A qual a gente, ali aprendemos que mesmo segundo o coração de Deus. Aí eu fico pensando hoje, mas qual Deus, né? Porque o Deus a qual Davi era, segundo o coração, era o Deus de Israel. E através de descobrindo a verdade, eu sei que o nosso mestre, o nosso Messias, ele veio aqui para revelar o seu Pai, né? O Pai verdadeiro, um Pai de amor, né? A qual não era o mesmo Deus de Israel. O próprio Messias mesmo, ele veio e mostrou que o pai dele era diferente, né? E o Deus a qual Davi era segundo o seu coração era um Deus, né, irmão? Vamos dizer assim, um Deus muito terrível, sanguinário. A gente divulgando hoje a verdade para muitas pessoas, através aí dos vídeos dos irmãos, do canal, ou pessoalmente mesmo, mostrando a diferença que ama os seus filhos, para um Deus assassino, um Deus cruel, a qual era o Deus segundo o coração de Davi era, né? E através desses vídeos, eu peço a você que está acompanhando, que preste muita atenção no que vai ser falado nesse dia, né? No que o sistema religioso ensina às pessoas, e prestar atenção no que os irmãos hoje vai relatar através sobre Davi e Salomão, né? Que são, se você pegar bem no entendimento, vai ver que tem muita diferença no Davi que é ensinado na religião para o verdadeiro Davi que a gente vai apresentar hoje aqui através desse vídeo, né? E é isso aí, irmãos. Esse é o meu canal, é o Filhos do Eterno Pai. Não tem muitos vídeos lá, mas o que tem lá, acredito eu que dá para os irmãos aprender muito, né? E essa aí, quer passar aqui, ó, uma vez que para a irmã Raíssa se apresentar, falar alguma coisa? Boa tarde, meus irmãos. Para mim também está sendo um imenso prazer poder participar. E, deixa eu falar mais perto, poder participar. Eu queria falar que é um grande prazer estar conversando com o nosso irmão Robert, a nossa irmã Vanessa, o irmão Rafael e a Rafaela. E é isso aí também, irmãos. Eu não tenho muito o que falar, não. A gente vai hoje só mostrar para vocês um pouco, né, daquilo que a gente está aprendendo, daquilo que a gente está buscando nos nossos dias. Porque, como meu pai disse, a gente viveu muito tempo dentro do sistema religioso, né? Foi apresentado para nós um homem, né, a qual era temente, um homem que tinha um coração bom, né, um homem que as pessoas se espelham aí até hoje, como o rei Davi, né, tem aquela glória do Davi. E quando a gente sai do sistema religioso, e quando a gente entra, né, para refletir sobre a Bíblia, quando a gente pega esse livro, né, e vai refletir sobre esse homem que é apresentado lá dentro da igreja, é totalmente diferente, né? A gente vê que realmente é um homem aqui que matava, roubava, né, fazia tudo, como pode dizer, que era ante o nosso pai, nosso Criador. Tudo que o nosso pai pediu para não fazer, ele fez. Então, a questão, eu acho, no caso, vai saber, assim, como meu pai falou, quem era esse Deus que esse homem era temente, né? Porque daí um homem que seguia, né? Um Deus que ele era 100% certo, né? Esse Deus. Só que Deus era esse que ele seguia? Será que é o nosso pai? Será que realmente, né, Davi era temente ao nosso pai? Porque a gente fala, o país que a gente conhece a árvore pelo fruto, né? E os frutos que ele deu não foram os bons, né? Mas tá aí, irmãos. Passa aí para minha mãe. Eu também quero mandar um abraço para os irmãos que estão nos assistindo, né? Os irmãos que estão nos acompanhando aí. E é um prazer muito bom, muito gostoso estar aqui essa tarde conversando com os irmãos e aprendendo também. E como a nossa irmã Vanessa já citou, se estiver acompanhando esse vídeo aí, que possa ter um pouquinho de paciência, né? Que eu acho que essa é a chave, assim, para você poder obter conhecimento. Hoje, as pessoas não têm muita paciência para ouvir quando começa o assunto diferente daquilo que ela está acostumada,
assunto vai contra aquilo que ela acredita, né? Então, eu acho que, como tudo, né, que você conheça a Bíblia, ou ache que conheça, né? Mesmo que você tenha muitos anos aí dentro de uma religião, eu acho, vale a pena, nessa tarde, você tirar aí uns minutos do seu tempo para assistir esse vídeo, mesmo que você não goste muito de início do assunto, mas eu acredito que vai ser muito edificante para a tua vida. Você vai aprender, pelo menos alguma coisa você vai aprender aqui hoje. Né? Não precisa concordar 100% conosco, mas se você conseguir um pouquinho do que os irmãos têm para dizer aqui, eu acho que já vai valer a pena. E é isso daí, eu agradeço. Irmão Rafael, irmã Rafaela. Boa tarde, todos os irmãos aí que estão nos assistindo, né? Você aí que estão, os pessoal que estão no chat aí. Agradecemos aí de estar participando com os irmãos aí, falando de mais um tema polêmico, né, sobre o rei Davi, que conforme o irmão Robert aí estamos falando aqui, nós estamos na mesma luta, meus irmãos. Essa família que fala, que incomoda muitas pessoas, os religiosos que estão aí para enganar vocês, nós fazemos parte da mesma luta, meus irmãos. Então, quando o irmão Robert disse no início desse vídeo que era segundo o coração de Deus, faça uma pergunta para você mesmo que estiver nos assistindo. Pegue os 10 mandamentos, desde o princípio, desde lá de trás, e compara para ver de Deus obedecer os mandamentos dele. Estamos abrindo aqui mais esse vídeo. Conhecem a gente, eu e a minha esposa. Canal aí no YouTube. Olhamos um pouquinho daquilo que a gente compreendemos através do ensino do Messias, dos apóstolos, e repassamos a mensagem adiante. Como é que nós hoje somos libertos e conhecemos a verdade. Nosso objetivo é que vocês também se libertem, para que vocês também, dessa família que vai herdar as moradas na casa do nosso Pai. Irmãos aí. Boa tarde, irmãos. De novo, é muito bom a gente se reunir todo mundo junto, né? Estamos aí mais uma vez para denunciar mais um falso profeta, né? Entre tantos, Davi, né? O tão adorado, tão querido pelo sistema religioso, o herói, né? As crianças aí hoje em dia até recebem o nome dele. Salomão também. Todo mundo adora falar da grande sabedoria de Salomão, né? Principalmente o sistema religioso, né? Eles usam Salomão como um espelho ali para o povo e tal. E você, meus irmãos, que estiver nos assistindo, né? Eu nem digo tantos irmãos, mas aqueles novos que às vezes nunca ouviu falar do que a gente está falando hoje, prestem atenção, né? Busquem, analise tudo que a gente fala, retenha para você o que for bom. Porque, como o Rafa disse, a nossa intenção maior aqui é fazer vocês pensarem, para que vocês possam fazer parte da família verdadeira, né, junto conosco. Não estamos aqui para perder o nosso tempo. Um pedacinho aqui, um tempinho ali, para poder falar com os irmãos, para as pessoas poderem abrir os olhos. O robô fez tantas atrocidades. Vocês acham mesmo que essa pessoa é do nosso Pai, meus irmãos? Busquem, né? Não fiquem aí perdendo tempo à toa, indo na religião só para ouvir o pastor falar, né? E aí, como o Rafa falou, o canal aí, meus irmãos, a gente passa aquilo que a gente aprendeu, né? A gente aprende, recebeu o pão, e com os irmãos que ainda às vezes não recebeu. Essa é a nossa intenção. Então, volta aí, irmão Robert, a palavra é para você. Quero agradecer a irmã Vanessa, o irmão Paulo e a sua família, o irmão Rafael, a irmã Rafaela, por aceitar o convite para fazer mais esse hangout. O importante de tudo hoje, o que eu quero mostrar para os irmãos é o quê? Desde o princípio, desde 2010, quando eu comecei a fazer os vídeos, eu falei 7 anos. Nunca eu disse que o mundo ia acabar, que ia... Nada.
Simplesmente era a época, 2010 a 2017, para as pessoas conhecerem a verdade e a verdade se libertar. Quando o sistema religioso trouxe a Bíblia para vocês, eles não trouxeram com boa intenção, mas sim com má intenção. Por quê? Foi a mistura do quente com o frio. E aí todos os religiosos, católicos, evangélicos, espíritas, judaísmo, ficaram mornos. E isso que o nosso pai diz, que vomita. Ele disse, antes frio do que quente. E a pessoa fica morna, ele vomita, porque é uma coisa, tem metade de verdade, metade de mentira, e não sabe, não se decide qual é o caminho que ela quer. Por isso que essas pessoas, muitos, naquele dia, vão falar, o nosso pai vai falar, principalmente os pastores e religiosos, mas Senhor, Senhor, nós expulsamos um demônio, fizemos cura, o nosso pai, o Messias vai dizer, apartai de mim, malditos, nunca conheci vocês. E vocês que seguem esse sistema religioso, os líderes religiosos, vocês são ovelha deles, vocês não são ovelha do Messias, vocês são ovelha deles. Vocês, vamos dizer assim, como vamos dizer hoje, vamos ser como se fosse gado deles. Vocês são propriedade deles, vocês que dão dinheiro para eles comprar as mansões deles, os carrões que eles têm, jatinho, emissoras de televisão, tudo que eles têm, são vocês que dão para eles. Vai contra o Messias. O que o Messias diz? Quando se você tiver que ajudar alguém, primeiro você não tem que contar para ninguém que você ajudou a pessoa. E quanto ajudar é quem que você tem que ajudar? A criança, a viúva, o órfão, os estrangeiros que estão no país passando necessidade, não tem o que comer, você tem que alimentar essas pessoas. Tanto como alimento físico como espiritual. Mas aí o que o sistema faz? Se você chegar no sistema religioso e falar assim, você pastor, ou padre, ou líder religioso, eu vou pegar meu dízimo hoje, vou comprar uma cesta básica, vou dar para uma velhinha lá de casa, sabe? O Messias disse que era para ajudar as viúvas, a velhinha está precisando de comida. Eu vou pegar uma parte do dízimo, vou comprar uma cesta básica e vou dar para ela. Você vai ver o que ele vai te falar. É isso que eu quero te mostrar, que os demônios usam o sistema religioso, usam os líderes religiosos, para fazer vocês fazer tudo contra o que o Messias falou. Se o Messias diz para ajudar a viúva, o pastor diz que não é para ajudar a viúva. Você tem que dar na obra de Deus. Que Deus? E ainda diz que você tem que ter a sabedoria de Salomão, ou tem que ser igual o rei Davi, segundo o coração dele, que se você for igual o rei Davi, 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita, e aí, quebrando o mandamento, não matarás. Quando ele está dizendo que vai cair 1000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita, é assassinato. Eles vão matar tudo. Os demônios matam tudo. Porque quando Salomão, Davi, ia para as guerras, quem assumiu o corpo de Davi eram demônios, assumiu o corpo dele para ele poder fazer o que ele fazia. Ou você acha que não? Hoje nós vamos mostrar isso aqui, na Bíblia de vocês. Vamos mostrar quem é Davi e quem é Salomão. Eu vou pedir para os irmãos, todos os irmãos que estiverem assistindo o Hangout, que quiserem colocar aqui algumas passagens, talvez nós não comente tudo sobre Davi e Salomão, que é tanta coisa que em um Hangout não é possível. Eu já vi que não é possível. Falar de Davi e Salomão em um Hangout é muita coisa. Vocês têm que ter noção que eles são puro, mas puro demônios. São demônios mesmo, disfarçados de anjos de luz. Esses dois, depois de Moisés, na minha opinião, depois de Moisés, Salomão e Davi são os piores seres humanos que passaram na face da terra. São assassinos, criaram muito sistema religioso que existe hoje aí. Existe hoje aí. Porque Davi, quando o Deus de Israel apareceu para Davi e falou, não é você que vai construir minha igreja, não. Quem vai construir é seu filho. Vocês vão ver as histórias que acontecem. Mas para isso vocês têm que investigar. Eu vou pedir para os irmãos aqui, a irmã Vanessa, o irmão Paulo, o irmão Rafael, a sua esposa Rafaela, o irmão Paulo, a sua filha e a sua esposa. Por favor, separem 2, 3 passagens, cada pessoa, cada um de vocês, que aí vocês aqui, quem quiser vir aqui falar, vocês vão vir aqui ler essa passagem, vão mostrar para as pessoas que estão assistindo o que está acontecendo. Os pastores, os padres, os espíritas, os religiosos ensinaram, glorificaram Davi como um certo homem de Deus. E hoje a gente vai mostrar para vocês que quem veio roubar, matar e destruir foi o diabo e seus anjos. E o que Davi mais fazia, e Salomão mais fazia, era roubar, matar e destruir. Quem que você acha que eles são? Demônios disfarçados de anjos de luz. Eu vou passar para a irmã Vanessa. Irmã Vanessa, traz a primeira história Vamos começar com o Davi primeiro. Aí depois eu vou passar para o irmão Paulo e para a sua família, depois para o irmão Rafael. Irmã Vanessa, a primeira coisa que você viu do rei Davi que deixou você espantado
Todos os irmãos que estão assistindo, nós vamos colocar a passagem aqui na Bíblia de vocês. Nós vamos mostrar aqui os 10 mandamentos: não roubar, não matar, não destruir ninguém. Ama seu próximo como a ti mesmo, ama o pai. E eu vou pedir para a irmã Vanessa agora começar. Irmã Vanessa, mostra para a gente algo de Davi que ele fez, que o povo do sistema religioso acha que ele é o homem de Deus, segundo o coração de Deus. Irmã Vanessa. Então, irmãos, uma das coisas que Davi, que eu acho assim, é um absurdo, né? Você começa a ler com outros olhos. Quando você sai do sistema, você pega as escrituras, começa a ler, e quando você pega a Bíblia, começa a ler desde o começo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, você começa a encontrar coisas absurdas. Por exemplo, Davi, o que ele fez quando ele estava prestes de morrer? Pegaram eu vou ler para vocês, vamos lá, 1 Reis, é só um trechinho aqui, só para vocês poderem ter uma noção de quem é Davi. Então, 1 Reis, capítulo 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho, e entrando em dias, cobriram-nos de roupa, porém não se aquecia. Olha só. Então disseram-lhe seus servos: busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, o meu senhor, se aqueça. Eu pergunto para vocês, irmãos, poxa vida, Davi ele já era casado. Para que precisa de mais uma moça virgem para deitar com ele para aquecer? Mas que palhaçada é essa? Naquela época, moças virgens eram novas. As meninas, era menina ainda. Há uma grande probabilidade, era menina, o nome dela que acho que é Bisagui, se não me engano. O que eles fizeram? Colocaram essa menina para dormir com o rei Davi, para aquecer ele. Gente, é absurdo que você vê o que esse homem faz. Só que isso não é nada, irmãos. Não é nada, porque tem uma outra passagem aqui. Olha só. 2 Samuel 5, versículo 8, fala assim, ó. Naquele dia, Davi disse aos seus soldados, porque assim, só para os irmãos entenderem, Davi tomou Jerusalém, mas quem morava em Jerusalém lá, se não me engano, eram os jebuseus. Então já tinha gente morando lá, já tinha família morando lá. Então, Davi, ele roubou aquela cidade. Não é porque Deus, na verdade, Deus prometeu para Davi, né? Deus vai lá, promete para Davi: olha, Davi, eu sou com você, eu vou detonar seus inimigos. Todo mundo que for contra você é contra mim. Então eu vou acabar com todo mundo. E o que Davi faz? Vai lá, mata todo mundo. E olha só o que acontece. No capítulo 5 de 2 Samuel, versículo 8, olha só. Naquele dia, Davi disse aos seus soldados: se alguém quiser matar os jebuseus, que era o povo que vivia lá em Jerusalém, aqueles pobres, cegos e aleijados, que eu tanto odeio, então, que suba pelo túnel da água e os ataque. Gente, como é que pode? Olha o pensamento e o raciocínio de um homem que as pessoas falam que é o segundo coração de Deus, mas realmente é o segundo coração de Deus. Desses deuses dessa terra, desses deuses que gostam de matar, de roubar, de destruir. O nosso Pai é diferente, irmãos. É só vocês analisarem. Olha, o Messias já deixou... Olha, o exemplo que o Messias usou foi perfeito. Se conhece a árvore pelo fruto. De uma árvore que produz laranja, não vai nascer abacate. É impossível. Então, perceba, irmãos, o fruto de Davi. Davi, ele era um homem sanguinário. Ele, nem tanto, tem a passagem que mostra aqui, que ele tirava o prepúcio dos homens. Ó, sabe o que aconteceu? Saul falou para ele, ó. Então, vamos fazer o seguinte, para você ser meu genro, você vai lá nos filisteus lá e traz 100 prepúcios de 100 filisteus. Só que aí, diz que ele se empolgou com a ideia. Olha isso, irmãos, ele se empolgou com a ideia. O que ele fez? Foi lá e não trouxe 100. Ele gostou tanto da coisa que ele trouxe 200. E se os irmãos não sabem, né, que tem gente prepúcio, senão eu vou explicar para os irmãos poderem entender, é a glande do pênis. E olha só para vocês verem como esse homem era sanguinário.
Aí eu te pergunto, por que Adão, por exemplo, não fez isso? Por que os verdadeiros profetas não fizeram isso? O nosso Salvador, nosso Messias, não fez isso. Nenhum dos apóstolos fizeram isso. Mas Davi, segundo o coração de Deus, fez isso. Agora, que Deus que é esse que Davi está seguindo? Que Deus que é esse, irmãos, que Davi segue? A gente garante para vocês que não é o Pai, Criador dos céus e da terra. Eu vou passar a palavra um pouco para o irmão Paulo, senão só eu falo aqui no Hangout, aí não é justo, né? Tá com você a palavra, irmão Paulo. É isso daí, irmã Vanessa. Maravilha de palavra, né? Vamos mostrar um pouco aqui de Davi. Uma coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, gostaria até de ler aqui. 1 Samuel, no capítulo 18. O título aqui da história fala, né? Amizade de Jonatas para com Davi. Sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Agora me diz uma coisa, que aliança é essa que Jonatas fez com Davi? Né? Jonatas amava, né, Davi com a sua alma. Olha, eu tenho para mim que esse amor de Jonatas para com Davi era um amor, vamos usar o português, claro, né? Meio gaysice isso, meu irmão. Esse Davi ali, além dele ser um sanguinário, além dele ser um homem muito mau, ele também amou outro homem. E esse amor aqui de alma para com alma é um amor íntimo. A gente não tem como provar aqui assim, mas dizendo aqui, analisando essa passagem aqui, a gente vê que essa aliança que Davi fez com Jonatas é uma aliança amorosa, viu? Então, você que está na sua casa, vendo esse vídeo, você que vai assistir esse vídeo, presta atenção e começa a analisar isso daí. Que amor que era esse que esse Davi tinha para com esse irmão Jonatas aí, né? Esse amor, eu sou meio desconfiado dele, viu? Sou muito desconfiado desse amor aí, de Jonatas para com Davi. E uma coisa que me chama... Quer falar alguma coisa, irmã Vanessa? Não, né? Você sabe que nessa passagem, ele tira toda a roupa dele na frente de Davi, né? Correto. Fica nu na frente de Davi, Davi não deixa ele voltar para a casa do pai dele. Para vocês verem que é uma coisa aí muito estranha, né? A qual o sistema religioso prega muito contra, pelo menos no período que eu se encontrava lá, eles pregam contra o homossexualismo. E eles pregam muito bem sobre Davi, e essa passagem eu nunca vi um líder religioso, um pastor sequer pregando sobre isso. Então, você que se encontra na religião, abre o teu olho. Quem é esse Davi a qual vocês aí adoram? Aí você fala para os religiosos, eles falam, não, a gente não adora Davi. Davi era um homem de Deus, Davi... Igual várias vezes já falei para as pessoas, né? Eles falam que não, que eles não adoram Davi. Mas não procura no pé da letra saber quem que era esse Davi. Né? Ou quem era esse Deus a qual Davi seguia. A qual Davi era segundo o coração dele. Né? Outra passagem que achei interessante aqui, eu quero ler, compartilhar com todos aqui. Duas passagens que, na verdade, se tornam uma só, né? Você que está na sua casa, eu vou estar lendo aqui, 2 Samuel, no capítulo 24, diz assim, a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, numera a Israel. Agora vamos lá, irmãos, para 1 Crônicas, no capítulo 21. Veja que é a mesma passagem.
São muito livres. Diz assim, 1 Crônica 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel e a Judá. Espera aí. Samuel 24 fala que foi o Senhor que incitou a Davi. Em 1 Crônica, se refere a Satanás que incitou. Então está provado aqui que esse Satanás, esse senhor é o mesmo. Ou eu estou errado nisso aí? Ou eles vão falar que, quem traduziu a Bíblia, que colocou errado aí. Olha, vocês prestem atenção. O próprio Messias, Salvador, quando ele esteve aqui no mundo, diante dos judeus, ele disse, o pai de vocês é o diabo. Vocês têm por pai o diabo, ele é homicida. Desde o princípio, ele é mentiroso e pai da mentira. O sistema religioso ensina para vocês aí hoje, é o mesmo Deus de Israel, que é o próprio Satanás, não é o pai do nosso mestre, do nosso Messias. Nessa passagem deixa bem claro, eu gostaria de ler de novo para os irmãos aqui, quem está na sua casa, você preste atenção e estude sobre isso. Aqui de 2 Samuel, fala que é a ira do Senhor ou a ascender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, numera a Israel e a Judá. E por que aqui, em 1 Crônicas, fala que foi Satanás que se levantou contra Israel e incitou a Davi? Não é o mesmo, irmão? Satanás e o Senhor não é o mesmo? Olha só, está bem claro aqui nessa passagem. Eu estava na religião, eu nunca vi um mestre religioso ministrar a palavra, segundo eles falam que lá eles ministram, né? Eu vou ministrar a palavra nessa noite que Deus deu para mim. Eu nunca vi eles pregar que o Senhor e Satanás é o mesmo. Irmão Paulo, só uma pergunta. Me fala a passagem da primeira passagem e depois fala a segunda passagem, para ligar as duas, para eles verem que está falando a mesma coisa, a mesma passagem. Oi, por favor, irmão. Mostra para a pessoa a primeira passagem, o capítulo e o versículo. Para vocês que estão assistindo, olhem bem. Ele vai mostrar o versículo e a passagem da Bíblia. E depois vai mostrar outra passagem do versículo e a passagem da Bíblia também. E vocês vão ver que é a mesma coisa. É uma ligação entre os dois. E assim vocês vão saber quem está falando com o Davi, o Deus de Davi, quem que era. Prestem bem atenção. Você repete de novo para mim, irmão, por favor? Irmão, a primeira passagem é 2 Samuel, capítulo 24. Primeiro versículo. Primeiro versículo ali. Que fala assim, né? Vou até ler para os irmãos. 1 Samuel 24. Ó. E a ira do Senhor se tornou a ascender contra Israel. E incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, numera a Israel e a Judá. A outra passagem, que significa a mesma passagem, é porque, na verdade, aqui em 2 Samuel, depois vai concluir lá as crônicas dos reis, que vai para... livro de crônica significa as passagens dos reis, contando a história dos reis. A corja toda lá. Está aqui em 1 Crônicas, capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel e a Judá. É a mesma passagem. Está aí para quem quiser ver. Para os irmãos que estão vendo, se os irmãos têm dúvida, está bem claro aí. Satanás incitou a Davi. Olha quem é o Deus de Davi. O segundo coração de Deus lá, está aí bem claro. Só não vê quem não quer. Quando o seu pastor na igreja fala que Davi é segundo o coração de Deus, nessa passagem você sabe quem é o Deus. Claro. Tá aí. É só o irmão puder repetir mais uma vez a segunda parte, irmão, para vocês verem que não é brincadeira. Quem falava com Davi, quem era o Deus de Davi, tá aí, ó, bem claro. Quem incitou a Davi, tá aí. Só dá uma olhada. Desculpa, irmão, pode continuar. O próprio diabo, irmão, porque se você pegar a palavra Senhor, né, a palavra Senhor significa Baal, marido. Né? Senhor, Baal é a mesma coisa. Então, o Senhor que Davi servia, que era o Deus do coração, era o próprio Satanás. Não sou eu que está falando. Na sua própria Bíblia que você está aí, se você analisar, você vai encontrar isso. Porque o sistema religioso nunca vai ensinar que Senhor significa Baal. Muitos religiosos chegam, mas por que você não fala Senhor? Eu falo, porque Senhor é Baal. Se você pegar o significado da palavra Senhor, significa Baal, marido, é a mesma coisa.
Entendeu? Irmão, deixa eu só falar um pouquinho com as pessoas que estão assistindo. Os irmãos que estão assistindo, por favor, os irmãos que estão assistindo, pega essa passagem da Bíblia e coloca aqui no comentário para as pessoas, que quantas pessoas forem assistir esse Hangout, eles vão ver no comentário o que a gente está falando e vai ver a passagem, essas duas passagens. Os irmãos que estiverem assistindo, por favor, se puder colocar a passagem aqui nos comentários, e aí, quando os irmãos for assistir o Hangout, eles vão entender o que a gente está falando. Se puder, por favor, os irmãos colocar aqui nos comentários. Obrigado. Pode continuar, irmão Paulo. É isso daí, irmão. Eu estou aqui e gosto sempre de alertar as pessoas a respeito da diferença do Deus de Israel, sendo um Deus assassino, para a diferença do nosso Pai, o Pai verdadeiro, o Pai de amor, né? A qual, quando o Messias estava aqui pregando, que o Messias deixou claro que ele veio do alto, ele veio do céu. Ele veio para revelar o Pai dele. Porque naquela época, quando o Messias veio aqui, o Deus que era conhecido na humanidade era o Jeová, o Deus de Israel, o assassino. Você entendeu? E o Messias veio revelar o Pai dele, o Pai puro, o amor verdadeiro. Porque tem diferença, se os irmãos analisar o Antigo Testamento do Deus de Israel, para quando o Messias veio, é muito diferente. O Messias veio mostrar o Pai dele. Bem claro, né? Olha, meu Pai, vocês nunca viram o seu rosto, nunca ouviram a sua voz. Tá? Agora, o Deus de vocês que vocês pregam aí, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, ele é homicida desde o princípio, que é o mesmo Deus de Davi, que era o segundo, Davi era o segundo coração de Deus, que é esse Deus aí mau. E mostrando aqui nessas duas passagens, deixa bem claro que o Senhor e Satanás é a mesma pessoa. Desde já eu passo aí, irmão, a palavra para não sei se é por irmão, se por irmão Rafael. Irmão Paulo, eu falar um monte. Irmão Paulo, a sua filha quer falar? Se ela quiser falar alguma passagem, pode ler. E a sua esposa também. Está com vocês ainda. Sim. A gente está estudando junto aqui, eu passo para ele fala. É bom porque senão toma muito tempo também, se está todo mundo comentando. Ele fala por nós. Hein? Ah, tá ok. A esposa de vocês não quer falar nada por enquanto? Vocês não querem falar nada? Ela está pegando outra passagem lá. Na próxima ela fala, irmão. Aí tá ok, então. Tá jóia, então. Então, irmão Rafael, ela está com vocês, irmão. Beleza, então, dando continuidade aí, aproveitando o que o irmão Paulo comentou aí, que o diabo aí tentou Davi, né? Tá bem claro na Bíblia. As passagens vai ficar aí nos comentários do vídeo. Só que as pessoas ainda não conseguiam entender, porque nesse texto de Davi manda ele ter a contagem ali. Mas espera aí, se o nosso pai é onisciente, onipresente, tá falando que não é o nosso pai, porque se o nosso pai, se esse diabo aí fala para Davi contar aquele povo, estão chamando o nosso pai de maluco, né? Não precisa vir aqui na terra mandar nenhum homem contar as nações, os povos. O recenseamento lá na época de Moisés também. Quero mostrar uma passagem aqui para os irmãos que estiverem assistindo. De 2 Samuel, capítulo 19. O texto inteiro aqui dessa guerra que Davi fez. Alguns versículos aqui. Mas ele conversou com Davi. A diferença que o nosso Salvador falou, o Messias, ele falou, ninguém nunca ouviu a voz do Pai. A voz dele nem jamais viram sua face. Davi, Salomão e esses outros aí que ouviam a voz do diabo, de anjo de luz, enganou todos eles. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo, contra os filisteus, vos há nas minhas mãos, Senhor a Davi, porque certamente eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim, viu ali os que estavam, e disse, o Senhor a meus inimigos, como que rompem as águas. O nome daquele lugar de Baal-Perazim. 25, continuando, e fez Davi assim, como o Senhor havia mandado. Lhe tinha ordenado, e feriu todos os filisteus
desde Gibeá até chegar a Gersém. Agora no versículo... Versículo 2 Samuel ainda, que Davi consultou ao Senhor, dizendo, alguma das cidades, ó Senhor, e disse o Senhor a ele, sobe. Onde subir? Ele disse, para Hebrom. Então esse Deus que conversava com Davi, com Abraão, com Salomão, era o próprio diabo, igual Paulo falou aí na seguinte passagem aí anterior, que era Satanás que estava induzindo ele a fazer essas mortes, invadir aquelas terras que tinha dono. Hoje, né, os irmãos que estiverem nos assistindo aí, a religião ensina vocês que era permitido isso. Porque aquele povo era um povo idólatra, seguia outros deuses. Será que não tem tantos deuses nesse mundo afora? Seguindo um Deus que você não conhece? Nunca falou para matar ninguém. O Messias veio, deu exemplo disso. Falou para matar ninguém. Que vocês estão seguindo nas religiões, que o seu padre, que o seu pastor não fala a verdade para vocês. O verdadeiro Deus, um Deus que o nosso Pai, que desde o princípio falou que nós devemos amar uns aos outros, nós devemos não matar ninguém. Se responde por você mesmo. Mesmo ontem, hoje, por toda a eternidade. Então, que Deus é esse que fica mudando de personalidade? Uma hora ele manda matar, outra hora ele fala que não vai, outra hora ele se arrepende. Prestar bastante atenção nisso. Então, complementando também o que o irmão Paulo falou, né? É interessante que vocês veem, eles numeram as pessoas que nem gado, né? Tem que fazer a circuncisão, porque senão ele não sabe reconhecer quem é os dele e quem não é. É interessante isso, né? E se vocês analisarem também, meus irmãos, vocês 99% dos falsos profetas aí, eles ouviam a voz do diabo. Quem conversava com ele, meus irmãos, era o próprio diabo. Porque, como o Rafa falou, o nosso pai, né, mandou o Messias aqui, o Messias disse que ninguém nunca tinha ouvido a voz do Pai. Se o próprio Messias disse que ninguém nunca ouviu a voz do Pai, então a voz que esse povo anda andando, ouvindo por aí, não é a voz do Pai, ué, é a voz do diabo. Não tem dúvida. Nossa, prefere ouvir, acreditar nos pastores por aí, que falam aí que ouve a voz de Deus, que Deus aparece para eles, que Deus profetiza as coisas, do que acreditar naquilo que o Messias disse. Ó, o tanto de referência, passagem, falando que o nosso Pai nunca conversou com ninguém, meus irmãos. João 1,18, João 5,37, João 6,46 e 1 João 4,12. Acho que vocês vão ver que o Messias disse que nunca conversou com ninguém. Agora eu vou complementar outra coisinha aqui, meus irmãos. Uma coisa de Davi que me chamou muita atenção é sobre o reinado dele, né, meus irmãos? Vamos dizer, Davi adorava ali ser rei. Interessante, para quem não sabe, para a pessoa ser rei, né, ela tinha que ser herdeira do trono. Ou nascer de um filho de um rei, digamos assim, ser proclamada rei, sei lá, quem eles ungia lá o povo ser rei. Só que se a gente analisar, Saul era o rei. E Saul teve filhos, né? Jonas, Isbaal, fora os netos também de Saul, né? Que da filha dele. Ela teve 2 filhos, a mais velha, né? Se eu não me engano, teve 2 filhos. Então, depois que Saul morre, mesmo Jonas morrendo, o legítimo do trono seria Isbaal, ou os netos dele. Lembrando que era tudo criança, né, de quando Saul morre. O que Davi faz, né? Olha só que interessante. Isbaal foi proclamado rei por algumas tribos lá, tinham ele como rei, porque ele era o herdeiro. Davi já estava de zóio no trono só para ele. O que ele faz? Ele começa a guerrear com Isbaal, para vencer Isbaal e tomar o trono dele. Se vocês lerem aí, ó, em 2 Samuel 2,17, vocês vão ver que eles já estavam em guerra ali, um contra o outro. Estava lutando pela herança dele, que era o trono, e Davi queria o trono dele de todo jeito. Então, o que Davi faz?
Olha só para vocês verem, meus irmãos, a crueldade e a maldade das pessoas. Ele pega, se vocês lerem em 2 Samuel 4:7, eu não vou ler para não ocupar muito tempo, mas se vocês vão lá e ler, Isbaal estava dormindo, né? E Davi manda 2 assassinos para assassinar Isbaal enquanto ele estiver dormindo. O homem estava lá descansando, em repouso, do zóio fechado, eles chegam lá, mete a faca no pescoço do homem. E ainda como recompensa, pega a cabeça do homem e leva para Davi, para mostrar para Davi que eles fizeram um ótimo trabalho, né? Um excelente trabalho, que bonito, né? Então, o que Davi faz? Davi vai, se vocês lerem e continuarem lendo no capítulo mais para baixo um pouquinho, Davi pega e mata os assassinos que mataram Isbaal. Por quê? Qual a maior forma de esconder um homicídio? Aqueles que assassinaram para você. E ficaria incúmplice. Ninguém nunca saberia que Davi tinha mandado matar Isbaal se ele tivesse matado depois dos assassinos dele. Você entendeu? Ele estaria com o passe livre para o trono. Mesmo assim, não contente ainda com Isbaal morto, porque ele sabia que existiam os herdeiros do trono, né? 4 filhos de uma concubina de Saul e mais 2 netos dele, que eram crianças. O que Davi faz? Davi se sente ainda ameaçado por eles. Ele fala, poxa, se eu deixar essas crianças vivas, daqui um tempo eles vão querer, proclamar o trono, né? Revogar o trono para eles, porque eles são legítimos. Então, o que eu vou fazer? Vocês foram ler lá em 2 Samuel 21, 8 e 9, Davi enforca essas crianças. Crianças para o inimigo deles lá e enforca eles, gente, diante ao muro, de frente à cidade. Coloca o corpo das crianças tudo lá em frente à cidade para todo mundo ver do que ele era capaz. Sim, agora eu te pergunto, o coração de quem? Mesmo que o nosso pai, sendo um pai, meus irmãos, sendo um pai, vocês acham mesmo que ele faria uma crueldade dessa? Mataria uma criança ou gostaria disso? Desejaria isso para alguém? Sendo que uma criança, ele via já, digamos assim, Davi já via eles eram uma ameaça para Davi, né? Ele via aquelas crianças como uma ameaça. Então, a forma de tirar essa ameaça era matando aquelas crianças. Vocês que estão nos assistindo, veja embaixo do que Davi conquistou aquele trono. Foi debaixo de sangue, meus irmãos, sangue de pessoas inocentes, de crianças que não tinha nada a ver com o peixe ou com o molho. Eles iam lá e matou para poder tomar. Por quê? Por ganância. Ele queria reinar, ele queria ser rei. E o Deus deles, lembrando que estava com eles, viu? O Deus dele apoiava tudo que ele fez. Que vocês lerem lá as passagens que eu passei aqui para vocês, vocês vão analisar que o Deus dele gostou e batia palma. Tudo que ele fazia lá. Tá, meus irmãos? Depois a gente até deixa aí nos comentários as passagens para vocês verem melhor. É que se a gente ficar lendo tudo, é muita passagem, né? Então ocupa tempo. Deixa aí, meus irmãos, todas as passagens nos comentários abaixo, viu? Volta a passagem aí, irmão Robert. A palavra. Obrigado, irmã Rafaela. Então, deixa eu entender, eu vou tentar explicar para os irmãos o que os irmãos tentaram explicar. Primeiro eu vou contar o que o irmão Paulo falou. Olha bem. O diabo, o Deus do deserto, que ainda não estava, não, com certeza já estava com o corpo de Moisés, que na época de Davi já era a época de Moisés, Moisés já tinha passado. Então quer dizer que ele apareceu para Davi, para vocês aí que estão no sistema religioso, é isso que eu quero que vocês entendam. O Deus de Israel, o Deus de Davi, o Davi que era o segundo coração de Deus, Deus apareceu para ele e disse, Davi, conta o povo. Para você ver como que a coisa é louca. Um Deus que os evangelhos acham que é onisciente, onipresente, sabe tudo. Pediu para Davi contar. Se vocês hoje, que estão aí, muitas pessoas, não estou falando, as pessoas estudam, é normal, mas você que fez faculdade, estudou, que você provavelmente fez uma das 2 faculdades que você fez, ou é da maçonaria, ou é do Império Romano, talvez um pouquinho da Grécia, mas a maioria hoje é maçonaria, que criou as faculdades, e Império Romano, que é o latim, que antigamente tinha muitos, quem fazia muito isso era a Igreja Católica, Império Romano, e depois vem a maçonaria. Você que estudou hoje, tem uma faculdade, tudo,
Olhe bem, você, um ser mortal, de 30, 40, 50 anos, não sei a idade de vocês, sabe fazer uma conta. E o Deus de Davi não sabia. Um Deus que era onisciente, onipresente, pediu para Davi contar o povo. Será que ninguém naquela época tinha uma tabelinha para dar para ele? Uma coisinha para ele? Sei lá, não é um Deus onipresente, onisciente, ele devia ter uma calculadora. Quando as pessoas param para enxergar, você vai ver que absurdo. Um Deus pedindo para um ser mortal contar o povo, porque ele não sabia quanto povo tinha. Vocês que vão numa faculdade hoje sabem contar. Vocês estão na igreja evangélica, você vai na escola, você sabe fazer conta. Porque as escolas, os maçons, sabem que você ia precisar que vocês soubessem fazer conta, para que quando ele criasse o dinheiro junto com o Império Romano, você precisaria saber dar troco, fazer as trocas de dinheiro. Então a maçonaria, quando criou as universidades, o Império Romano criou as universidades, as escolas, para adestrar o povo, presta atenção, adestrar. Você nada mais é do que um bonequinho repetidor, adestrado. Muita gente escolhe não fazer. Tem gente que faz. Eu, no meu caso, eu escolhi não fazer, porque eu não quero ser adestrado igual um cachorro. Mas tem pessoas que hoje não sabem, tem muita gente que não sabia, estudou, tudo bem, normal. Mas quando a pessoa descobre, igual que o Messias falava, apareciam os líderes religiosos falavam assim para o Messias, olha, esse homem nunca estudou, como ele sabe todas essas coisas? Porque o Messias sabia que as escolas daquela época foram criadas pelos líderes religiosos, pelos sacerdotes. Então a pessoa era adestrada a ser um cachorrinho vira-lata do sistema religioso daquela época. Então por isso que o Messias nunca estudou. Se você olhar nas escrituras, está aqui. Só você olhar no Evangelho de João, está lá. O sacerdote perguntando para ele assim, você nunca estudou? O que você quer ensinar a gente? O Messias sabia que foram eles que criaram as escolas. Hoje, quem criou as universidades, faculdade, as escolas são o quê? Maçonaria e Igreja Católica. Para quê? Para adestrar o povo e deixar o povo ocupado. Igual, você nasce, sua mãe leva para você batizar na Igreja Católica. Aí, quando você faz 6 anos de idade, ela te coloca numa escola, numa creche, não sei onde coloca, dos 3 anos. Porque hoje em dia, as mães, com 2 a 4 anos de idade, ela já pega o filho e já coloca em algum lugar. Porque tem que trabalhar. Então ela pega e coloca numa creche, coloca em algum lugar, ela coloca a criança. Com 2 anos de idade. As crianças já vai para algum lugar. A mãe tem que trabalhar, então tem que deixar ela. E já começa a ser adestrada, desde pequenininho. Quando chega uma idade, primeiro batizado na Igreja Católica. Aí depois a mãe se desvia, descobre que a Igreja Católica é do diabo, que a salvação da Igreja Evangélica. Ela volta para a Igreja Evangélica e coloca o filho na Igreja Evangélica. Aí cresce na Igreja Evangélica. Aí é rebatizado de novo. Mais um batismo na Igreja Evangélica nas águas. E aí ali é adestrado, aí vai para a escola. Dos 6 anos até 18 anos, na escola. Se for fazer uma faculdade, vai até os 24 anos. Ali, seguindo todo o passinho da maçonaria. Tudo que você tem que fazer na sua vida. Aí quando chega no 24 anos, você termina a faculdade, vai trabalhar. Com 50 anos, 55 anos, 60 anos, você se aposenta. Depois de 7, 8 anos, muitos morrem. Viveu o que na vida? Foi adestrado pelos anjos caídos. Foi adestrado. Então, quanto aqui Deus manda o Deus de Israel, Deus segundo o coração, que Davi é o segundo coração de Deus, pede para Davi contar, será que vocês não estão vendo uma coisa tão simples dessa? Um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, não sabe contar e pede para Davi contar? Não, é brincadeira. É piada. Mas aí vai fazer o quê? É isso que a gente quer explicar para vocês. Vocês têm que ler a Bíblia sem estar contaminado. Vocês têm que, igual o Messias diz, vocês têm que morrer, nascer de novo, igual uma criança, e ler novamente a Bíblia, usando os 10 mandamentos. Desobedecer os 10 mandamentos é demônio disfarçado de anjo de luz. É muito simples. E aí você quer ver outra. Davi, quase morrendo, ele pede uma criancinha, uma menininha virgem, para ir lá dormir e esquentar ele. Ele era casado. Primeiro ele manda o marido de, acho que é Batseba, não sei o nome, não lembro o nome direito, manda para a primeira fila do exército lá para morrer, para ele pegar a mulher do cara. Casado. Mas como o Deus dele falava assim, Davi, você não pode pegar a mulher casada. Então ele arrumou um jeitinho, mandou o marido lá para a frente da guerra, matou o marido dele, o marido de Batseba, e aí estava livre o caminho, pegou. E aí
Davi teve uma relação com essa mulher, a mulher ficou grávida, e esse Deus todo-poderoso castiga quem? Davi, Betseba não, mata a criança que nasce. Para você ver que absurdo. Absurdo. E aí aparece outro aí, no que os irmãos estão falando, estou dando um exemplo. Davi conversando com, sei lá, se era soldado, alguém, o homem ficava lá com o Davi pelado perto dele. Os dois ali tendo paixão um pelo outro. E o Deus de Israel, claro, o Deus de Israel, Moisés e Azazel, eles eram assim também, né? Porque lá, quando Adão caiu, eles tinham relação também, os anjos ficavam se esfregando um no outro. Tanto é que o obelisco que tem hoje aí em toda a cidade do mundo, que é o pênis de Baal, que está em todo lugar do mundo, é para lembrar esse momento carinhoso entre Azazel e Israel, que quando Adão caiu, eles ficaram se esfregando nesse obelisco que existe hoje na cidade até hoje. Tem no Vaticano, tem em toda a cidade do mundo. Onde você vê um obelisco bem grande, que significa o pênis de Baal, o pênis de Satanás, onde Azazel ficava se esfregando ali, fazendo as orgias, os demônios fazendo as orgias. Se você pensa que 1/3 dos anjos que caiu do reino do céu aqui na terra estão dormindo aí, eles não estão não, viu? Eles que criaram a igreja católica, eles que criaram a igreja evangélica, eles que criaram o Islã, eles que criaram o judaísmo, eles que criaram o espiritismo, todas as religiões na face da terra foram eles que criaram. Então, irmã Vanessa, passa a palavra para você, irmã Vanessa. Mais alguma coisa para falar do rei Davi? Se for falar, a gente vai ficar aqui até, enfim. Davi, resumidamente, Davi ele era um baita de um assassino, ele gostava de sangue. Nem tanto ele cortava os pés, cortava as mãos, até dos cavalos do exército que ele pegou, ele cortou o joelho dos cavalos, que não tinha nada a ver com a situação, enfim. Esse homem, gente, se vocês analisarem, esse homem, todos os frutos dele são podres. E olha só, ele pede para Salomão, na morte dele, ele pede para Salomão obedecer os 10 mandamentos de Moisés. Aqui, ó, deixa eu pegar para mostrar para vocês. Então, ele fala para Salomão obedecer os mandamentos de Moisés. Por quê, né? Aqui, ó, 1 Reis, capítulo 2. Versículo 3, ele fala assim, ó, e faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. E realmente, você vê que Salomão, ele obedeceu, ele fez exatamente o que Moisés, ó, ele só vem repetindo. Moisés fez, matou, roubou, destruiu. Davi vem e faz a mesma coisa, Salomão vem e faz a mesma coisa, e pior ainda. Porque a irmã Rafaela estava comentando aí do trono, que Davi também não era herdeiro do trono, só que Salomão também não, porque geralmente, quando, por exemplo, Davi era rei, quando Davi morre, se fosse o correto seria o filho mais velho assumir o trono, que seria se não me engano, acho que é Jonathan, deixa eu ver o nome do rapaz aqui, mas enfim, Salomão, ele vai lá e mata o cara, e assume o trono. Só que tem mais um detalhe, viu, irmão Robert? O Davi, quando perto dele morrer, Deus fala que a descendência de Davi ia erguer um templo, ia ter um reino que iria durar para sempre. Só que após a sua sepultura, esse Deus de Davi, após a sepultura de Davi, ele ia erguer um dos filhos de Davi para que formasse um reino eterno. Lógico, que construísse um templo também, mas que o seu reinado fosse eterno. Aí eu pergunto, Salomão, ele foi ungido rei antes da morte de Davi. Vocês estão entendendo? Antes da morte de Davi, Salomão foi ungido rei. Só que o Deus de Davi falou que quando ele morresse, após a sua sepultura, ele iria escolher um da sua linhagem, da descendência de Davi, para que construísse um reino, e esse reino ia ser eterno. Vocês entenderam? Agora, eu pergunto, foi Salomão? Não foi Salomão. Salomão não reinou eternamente, irmãos. O reinado de Salomão não reinou eternamente. Então, são tudo para que os irmãos possam analisar o que é que está acontecendo. O Deus de Davi,
Era um Deus sanguinário. Tudo que ele pedia para Davi. E outra coisa, antigamente, as pessoas não poderiam entrar lá no Santo dos Santos, lá e comer o pão lá da mesa. Mas como Davi era muito amigo de Deus, né? De Moisés, era muito amigo, então ele pôde comer o pão. E não aconteceu nada. Só que quando a arca, que eles estão carregando a arca, quase cai a arca, e um dos soldados vai ajudar para que essa arca não caia, morre. O soldado que tocou na arca morre. Aí vai lá 7.000 pessoas querer olhar dentro da arca, o que acontece com elas? Morre. Porque o que tinha dentro da arca, né, irmãos? Tinha lá os 10 mandamentos do nosso pai. Só que Moisés não queria que as pessoas soubessem. Então, assim, olha, o que Davi e o que Salomão fez é nojento falar, até de falar, dá nojo que esses caras fizeram. Então, assim, sabe, irmãos, eu acho que é bom os irmãos estar acompanhando e analisar os capítulos que nós citamos. E se a gente for ficar citando aqui, ó, Samuel, 2 Samuel 8:5, Davi mata 22 sírios, sabe? 2 Samuel 8:13, Davi mata 18 edomitas no Vale de Sal. Enfim, esse homem só mata. Ele gosta de sangue, irmãos. Enfim, resumidamente é isso. Eu vou passar a bola para o irmão Paulo, tá? Deixa eu só falar. Irmãos, Você, irmão Paulo. vou passar a palavra aqui para minha esposa, para minha filha, mas antes eu queria só concluir o que o irmão Howard falou há pouco atrás aí, sobre o obelisco, e muita gente não sabe disso, que esse obelisco, se você analisar, ele está em todas as cidades aí do mundo, né, igual o irmão Howard falou no Vaticano e outros. Se você que gosta de assistir filme, novelas aí, se você analisar, a televisão sempre foca esse obelisco, no mundo inteiro. Né? Significa o pênis de Baal, vamos falar bem claro, significa o pênis de Baal. Se você pegar aí, estudar sobre o que significa uma gravata que esses homens usam de terno e gravata, a gravata é um pênis invertido, de cabeça para baixo. Se você pegar a história, você vai entender muito bem isso aí. Se você pegar o logotipo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a qual eu pertenci, é um obelisco. É uma espada lá, mas significa um obelisco aquilo ali. Preste atenção, meus irmãos, que tudo está interligado. A maçonaria por trás, o Deus de Israel por trás, Baal por trás. Só que o Messias diz, nada do que está oculto que não há de se revelar. Nesses últimos dias, tá? Através do vídeo dos irmãos, através dos vídeos do irmão Robert, a verdade está sendo bem clara anunciada, só não vê quem não quer, né? Porque o Deus desse século, o Deus de Davi, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Né? Mas, pela sabedoria, pelo entendimento do nosso Pai, pelo seu Espírito que nos dá o entendimento da nossa mente, está sendo revelado tudo. Basta você buscar a verdade. Eu gostaria de passar a palavra. Minha esposa quer falar? Está com elas a palavra. Eu só quero complementar o que a irmã Vanessa falou, que sobre ele ser homicida e ele gostar de morte, né? Lá no começo já, antes, eu acho assim, dele ser rei, ele já matou o Davi Golias, né? Ele foi lá, tirou a pedra, se tornou o bambambam, né? O escolhido, né? Matou o Golias, depois matou lá os soldados, né? Era para matar 100, acho que ele matou 200 a mais, depois matou aqueles outros Gédon, depois matou 18.000 homens, né? Ele sempre fez morte, ele sempre matou, o prazer dele era matar. E só para concluir o que eu estou falando, a gente lê aí Apocalipse, no final, acho que é o capítulo 21, o versículo 8, que deixa bem claro, irmãos, que os homicidas, eles não vão herdar o reino do céu, eles não vão entrar. O destino deles está bem claro lá, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Então, para essas pessoas que têm Davi, né, como um homem que segue o pai, tudo, que é um homem temente, ele matou, que segue Deus, né, ele matou, ele foi homicida, a vida dele inteirinha foi matar. E se fala bem claro lá que os homicidas não vão entrar no reino dos céus, tá aí, né, amados? Ele tá fora. Já não é um que vai habitar com a gente lá em cima. Só isso que eu queria falar, passar para minha mãe.
Eu hoje estou querendo ouvir os irmãos, eu estou aprendendo bastante aí. Os irmãos já falaram acho que tudo que tinha para falar sobre Davi, né? Esse homem que, segundo o coração do Deus dele, ele fez grandes proezas, né? Grandes atrocidades, maldades. E uma coisa assim que me chocou muito quando eu li sobre a história de Davi, né? É que o Deus de Davi, ele sempre punia os inocentes, né? Ele sempre castigava os inocentes, a corda só estourava para o lado dos inocentes. Davi matava, mas quem levava o castigo era o povo, né? Quando os irmãos comentaram aí sobre ele, Satanás, o Deus dele, que induziu ele a contar o povo, né? Depois dele ter feito isso, o Deus dele se revoltou, ele se arrependeu de ter feito isso, não gostou de Davi ter contado o povo, né? E aí falou que ia castigar ele por isso ainda. Primeiro ele induz Davi a fazer. Depois ele não gosta do que Davi fez. E aí ele quer castigar Davi. Só que ele castigou Davi? Não, ele não castigou Davi. Ele deu a Davi o direito de escolher entre 3 alternativas. Nenhuma prejudicava Davi. E Davi, espertão, né? Aquele protetor do povo, o que ele fez? Escolheu que Deus dele, né, castigasse o povo. Então, Deus dele ali começa a matar o povo, desce um anjo e mete a espada em todo mundo, começa a matar todo mundo, até chegar ali em Onã, né, onde Davi vê o anjo matando todo mundo, e ele ora ali, então cessa a ira daquele anjo ali e para de matar o povo. Mas você vê que quando o irmão Robert comentou sobre Betseba, sua esposa, que após ele ter adulterado, né, tomado a esposa do irmão dele, né, o profeta chega nele e fala que ele tinha pecado, como se esse fosse o único pecado que ele tivesse cometido. Não, ali, ou como se fosse o maior dos pecados. No título ainda fala, né, o homicídio, né? Sendo só que assim, como se ali ele estivesse cometendo um homicídio, um grande crime. Só que lá atrás ele já havia matado. Os outros não eram homicídio, então só esse foi o homicídio, os outros não eram. Né? É que o Deus dele, na verdade, só tinha considerações por aquele povo ali. Então, eu não podia, sendo brasileira, não poderia matar um brasileiro. Mas se fosse um japonês, um chinês, um americano, então estava liberado para matar. Era assim que funcionava com esse Deus? Então, quer dizer que um israelita, um judeu, não podia matar outro do seu povo. Não podia tomar a esposa daquele povo ali. Mas quantas mulheres, quantas servas, quantas mulheres eles estrupavam, quantas mulheres eles tinham como escravas sexuais que eles tomaram de outros povos. Mas aí Davi foi punido só porque ele tomou de um irmão do mesmo povo dele. Esse Deus, ele era doente no meu pensamento, no meu modo de ver, esse Deus ele tem um distúrbio mental. Ele não é certo, não, porque a gente, sendo ser humano, consegue enxergar essas coisas. Como o irmão Robert falou, a gente sabe fazer contas. Ele não conseguia fazer contas. Ele se arrependia. Precisava de que alguém fizesse conta para ele. Então você vê que ele é bipolar, ele mandava as pessoas fazer as coisas, depois ele achava ruim porque a pessoa fez. Né? Ele mandava, fazia alguma coisa, depois se arrependia de ter feito aquilo. É um Deus que realmente eu não quero para mim. Infelizmente, eu servi esse Deus durante muito tempo dentro do sistema religioso. Tempo demais. Mas depois que o nosso Pai abriu o nosso entendimento, não tem como a gente engolir essas coisas que o sistema quer empurrar a goela abaixo para a gente. Eles querem ter razão, eles querem estar certos, mas não dá mais, chegou. E eu acho que o grande momento das pessoas que ainda estão no sistema, eles ficam encabulados em achar que nós estamos certos e eles errados. Por quê? Porque só agora a verdade chegou. Só agora, depois de tantos
terra, e as pessoas que morreram, então, tudo, ninguém conheceu a verdade, é só vocês agora, no final dos tempos, que conhecem a verdade. Eu quero dizer para você que pensa desse jeito, que está lá no seu livro Bíblia, a palavra bem clara, que o nosso Pai, ele só ia revelar a verdade no final dos tempos. Daniel, nosso pai, deu a palavra para Daniel e falou, sela, Daniel, sela. Então, até o tempo dos fins, a palavra do nosso pai, ela estava selada. Ela não tinha nenhum homem aqui na terra que pudesse discernir aquilo que veio do céu. Não tinha nenhum homem aqui que pudesse chegar e abrir esse selo. Mas o nosso pai prometeu que no final dos tempos, essa palavra ia ser divulgada, ela ia chegar até nós. Né? Que tudo que estava em oculto, como Paulo já falou, haveria de ser revelado. E eu fico feliz, irmãos, eu fico muito maravilhada por de ver, assim, o amor do nosso pai para conosco, com a humanidade, que eu entro aqui na internet, começo a estudar, pesquisar, ver alguns documentários. Essa verdade, ela está sendo divulgada em todos os aspectos. Você vê que dentro da política, tudo de errado, tudo que estava escondido lá dentro, está vindo tudo à tona. Se os irmãos entrar dentro de uma faculdade, dentro dos estudos, a parte da medicina, tudo que estava escondido, que os grandes tinham camuflado, que estava só para eles, está vindo assim como que jogando no ventilador, para a humanidade toda ver, escutar, saber. A verdade está vindo, está sendo jogada no ventilador, em todos os aspectos da sociedade, tanto no meio cultural, no meio da medicina, da política, e a parte espiritual da religião também. Só fica na mentira, só acredita em fábulas quem quiser. Quem quiser, não vai ter desculpa naquele grande dia. Tá aqui, gente, ó, é só ler. Eu fico encabulada comigo mesmo. Tem hora que eu paro assim, eu falo, como que pode eu não ter visto isso antes lá dentro? Como que pode? Eu sento com a minha mãe para ler, eu falo, mãe, como que pode eu não ter visto isso? Eu ficava lá dentro, eu ouvia aqueles homens falando, mas o dia, irmãos, que eu peguei esse livro, que eu li, eu orei e falei, pai, me mostra, que eu li mesmo da maneira como está escrito aqui. Gente, não tem explicação, isso aqui não foi ninguém que veio falar, nós não estamos indo pela cabeça de ninguém. É só a gente ler e seguir os mandamentos, que pega os mandamentos lá e segue. O que o pai falou, se você seguir, você vai o próprio, ele mesmo vai se condenar aqui. Ele mesmo vai se condenar. Entendeu? Se você seguir as palavras do Messias, já era. Davi, Salomão, essa corja toda, gente. Jacó, Moisés, todos eles. Não é ninguém, é a própria palavra, tá aqui. A gente vê, irmãos, que quanto mais famoso, vamos usar essa palavra, né? Quanto mais famoso for o homem lá dentro do sistema, se você for olhar a vida dele, quanto mais o sistema der ênfase para esse homem, pode saber que é mais podre. Quanto mais podre, quanto mais sujo esse homem for, mais exaltado ele vai ser dentro do sistema. E isso, por incrível que pareça, eu conseguia enxergar mesmo estando lá dentro. Isso me deixava angustiada, porque eu via que os maus se davam bem, levavam vantagem, eram bem vistos, com olhos bons, e os inocentes é que sempre levavam a pior. Eu passo para o irmão aí, eu não sei quem que vai entrar agora. Oi, irmão Rafael, só um minuto, eu vou passar para você já, mas deixa eu dar um oi para a irmã Simone que chegou. Irmã Simone, seja bem-vinda, obrigado por participar pelo Hangout. Está conseguindo me escutar, irmã Simone? Vou passar para o irmão Rafael, irmã Simone, daqui a pouco eu volto com você e eu passo a palavra para você, tá bom? Vou continuar a fila, vai para o irmão Rafael, daqui a pouco eu volto para você de novo. Tá.
Obrigada. Ô, irmão Rafael, mas deixa eu falar só uma coisinha esse Deus de Israel, esse Deus dos judeus, que separou o povo dele, o que era povo, o que o povo, se não era judeu, era lixo. É que os religiosos tentam fazer hoje, principalmente o judaísmo. Mas aí você vê a loucura desse Deus. Primeiro, mandava os outros contar, porque ele não sabia contar. Depois, o Davi mandou ir lá, o rei lá pediu para Davi, se quisesse casar com a filha dele, ia ter que ir lá no outro exército, matar e cortar o pênis de 100 pessoas. Davi gostou tanto que cortou 200. Aí depois Davi vive com um homem pelado no quarto dele lá, no cantinho dele, com um homem pelado lá. E diz que tinha uma paixão por esse homem. Aí depois Davi, para você ver que todo mundo que segue esse Deus de Israel fica meio maluco, é meio doido, porque esse Deus de Israel é meio maluco. Aí esse Deus de Israel, Davi, manda o filho, vamos dizer, o marido de Betseba para a guerra, lá ele morre, Davi pega a esposa do soldado, a Betseba, tem um filho, aí Deus castiga, mata a criança de Davi e de Betseba. E aí você vai vendo todas as coisas que esse Deus faz. Vocês que estão na igreja evangélica, eu já disse para vocês, vou repetir, é necessário repetir isso 1.000, 2.000, 10.000 vezes. Pega os 10 mandamentos, lê. Pega a Bíblia e lê. Todo aquele que desobedeceu os 10 mandamentos é demônio disfarçado de anjo de luz. E aí depois tem a história do rei Salomão, que Deus aparece para Davi, através do profeta, fala para Davi, ó, não é você que vai edificar a minha casa, vai ser seu filho. Salomão edifica a casa dele. E aí esse Deus maluco, toda vez que alguém fosse mexer na arca onde estavam os 10 mandamentos, ele matava. Ele mesmo quebrava, se fosse o verdadeiro Deus, o verdadeiro, quando alguém tocasse na arca para abrir, para ver os 10 mandamentos, ele matasse, ele quebraria os 10 mandamentos dele. Para você ver que é um Deus maluco, totalmente sem noção. E aí eles colocaram na cabeça das pessoas, o que eles fazem? Eles ficam repetindo nas igrejas. Ó, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus. É igual os maçons hoje, usando a maçonaria, eles colocam na cabeça de todo mundo, ó, os Estados Unidos é a maior potência do mundo, Estados Unidos é a maior potência do mundo, Estados Unidos é a maior potência do mundo, Estados Unidos vai salvar o mundo, Estados Unidos vai salvar o mundo. Eles fazem filme, fazem tudo. Os Estados Unidos, o Reino Unido, Estados Unidos, o Reino Unido. O inglês é a língua de Deus, vamos dizer assim. É a língua única que vai ser hoje, que hoje praticamente o inglês, quase todo mundo, nos países do mundo todo fala inglês. Um pouquinho, mas fala. Aí você vê as coisas, você vê se caminhando. Microchip chegando. Tudo o que aconteceu no passado, das guerras, aconteceu. Mas o mais espantoso de tudo isso, do Apocalipse, é a marca que ia chegar, que ia ser a mão direita, que não ia poder comprar nem vender. Está acontecendo agora. Não tinha tecnologia naquela época, mas agora tem. E está se encaixando as peças. Você vê as coisas acontecendo aí, é isso. Os maçons usam o ser humano para deixar eles escravos, né? Você nasce, vai para a igreja católica, e ali algumas famílias têm um racha. Deixa de ser católica e vira evangélica. E aí vai para o falso profeta. Deixa o caminho da besta, vai para o falso profeta. O caminho da besta, falso profeta, e volta para o judaísmo e para o islã, seguindo o do dragão, que também montou o espiritismo lá na China, aqueles lugares. Então, é uma confusão maluca esse Deus. Se vocês verem bem esse Deus que as igrejas evangélicas, católicas, espírito, judaísmo, todos ensinam para você, é o próprio diabo e seus anjos disfarçados de anjo de luz. E tanto é que o diabo e seus anjos, além de montar as religiões, eles mesmos criaram as doenças, esparramam as doenças, principalmente em países pobres, colocam a doença ali, as pessoas são contaminadas lá, e aí os turistas, vamos supor, dos países ricos de primeiro mundo, vamos supor, turismo nesses países pobres, acabam se contaminando, volta para o seu país de origem, e ali contamina todo mundo. E assim vai. E assim vai. Porque antes não existia doença. Quem criou as doenças foram os próprios demônios. Quem criou a religião foram os próprios demônios. E agora, se vocês querem seguir esse sistema, cada um faz o que quer. A gente está mostrando para vocês o lado verdadeiro da história. Ah, mas aí você é o único que sabe a verdade? Não. Basta você pegar os 10 mandamentos, ler, pegar a sua Bíblia e ler. Desobedecer os 10 mandamentos é demônio disfarçado de anjo de luz. Pronto. Você não precisa seguir ninguém. Você se libertando, conhecendo a verdade, ela vai te libertar. E o Pai e o Messias, eles vão guiar você.
Mais nada. Irmão Rafael, passo a palavra para você, irmão Rafael, irmã Rafaela. Tá, obrigado, irmão. Boa tarde aí, irmã Simone também. Seja bem-vindo com nós aí nesse vídeo aí. Eu queria ressaltar aqui, que muitas pessoas que se encontram aprisionadas, principalmente no sistema evangélico, que hoje vocês veem aí aquelas farras lá, né, que aqueles espíritos malignos lá que incorporam naquelas pessoas lá e eles ficam rodopiando, ficam fazendo um monte de coisa. Eu quero ressaltar aqui para vocês que isso aconteceu no passado com Davi. Lá em 1 Samuel, capítulo 19, depois que ele foge da presença de Saul para não morrer, Jonatas, né, o companheirinho de Davi, e os dois viveram juntinho lá, o próprio pai dele apoiou eles lá, depois daquele dia que ele encontrou com o Jonatas, a Bíblia fala que nunca mais o Saul deixou ele voltar para casa. Os dois ficam morando junto lá. É um casalzinho, mas tudo bem. Então, mas o que aconteceu? Depois ali que o Davi foge lá da presença do rei Saul, para não morrer, 1 Samuel capítulo 19, aqui no versículo 19, pode ler o contexto inteiro do capítulo 19.